você engorda por comer demais ou comer coisas que engordem muito. Eu li uma matéria sobre obesidade e me chocou. Era um médico americano e ele queria realmente chocar as pessoas. Porque ele acha, é exatamente o que você está falando. Quando eu li, eu fiquei assustada, porque eu falei assim, ele está comparando a obesidade com o uso de droga. Eu falei assim, mas como que pode? O uso da droga é tão complicado, a pessoa hoje ela é viciada em álcool, amanhã maconha, depois cocaína, heroína, enfim, uma série de coisas. Ou seja, a situação dela vai piorando. E ele comparou a saúde e a vida, o bem-estar, o sobrepeso e o aumento demasiado do peso também a isso. Falou que hoje você pesa 90 quilos. Daqui um mês você vai pesar 100 quilos, depois você vai pesar 110 quilos. E ele queria realmente chocar com isso. E comparando, eu na hora falei, não, é um absurdo, ele está comparando uma coisa errada. Mas depois você para pensar, é isso, você vai aumentando o seu peso, vai aumentando o risco de você morrer no fundo. Sim, se você pegar as pesquisas, nós vemos que a partir de 65 anos diminui o número de obesos. Por quê? Porque esses obesos morrem, eles não chegam a essa idade. Então, assim, não é que diminuir os obesos, o risco de ser obeso ou de você estar obeso, é que realmente é fatal. A obesidade é uma doença perigosa, todos os países têm alertado para isso e eu, particularmente, considero o obeso um viciado em comida. Às vezes o paciente fala, doutora, tudo bem, eu perdi o peso que eu queria, quanto tempo eu vou permanecer em dieta? Eu falo, o resto da vida. Porque essa tendência que você tem de ganhar peso não tem cura. Então, assim, se você não controlar a sua alimentação para o resto da vida, você vai estar sempre brigando com a balança e é o que acontece, Nós vemos muitas vezes as pessoas perdem peso e engordam de novo. Mesmo fazendo a cirurgia bariátrica, nós temos a experiência que se a pessoa não troca o hábito alimentar, ela volta a engordar tudo de novo. Então, assim, o obeso, o sobrepeso, ele precisa de um acompanhamento sempre. Ele vai ter que mudar o hábito alimentar sempre. Doutora André, a senhora tocou num ponto muito interessante que é o efeito sanfona, Muitas pessoas conseguem emagrecer, depois engordam novamente, emagrecem novamente. Queria que a senhora falasse sobre esses riscos e principalmente em crianças, porque hoje a gente vê também crianças de camadas mais simples, camadas mais pobres, até crianças que têm anemia e estão obesas. A senhora vai comentar isso, depois vai cá do Celso. É isso aí, olha, agora eu quero falar com você que é servidor público, aposentado ou pensionista. Tá precisando de dinheiro? O seu nome está negativado no SPC ou no Serasa? Então eu sei do que você precisa. Você precisa é da Crefisa. Na Crefisa você está sempre positivado, mesmo se tiver com restrições em seu nome. Lá na Crefisa o seu nome está sempre limpo e o seu crédito já está pré-aprovado. E tem mais. Você já tem empréstimo consignado? Já usou toda a sua margem? Não tem problema. A Crefisa não faz empréstimo consignado e pode lhe emprestar o dinheiro que você precisa. Mas não esqueça que isso só vale para os servidores públicos, aposentados e pensionistas. Ligue agora 4004-4001. Você já está positivado na Crefisa. Agora já sabe, precisa resolver o seu problema com urgência? Na Crefisa o dinheiro sai em até 24 horas. É tudo muito simples e rápido. Ligue agora mesmo. Crefisa, seu crédito de confiança. Cris. Celso, vem para cá, nós recebemos a doutora Andréia Pereira, que é médica nutróloga, está falando sobre os riscos do sobrepeso e a gente estava falando aqui, conversando sobre o efeito sanfona. Emagrece, engorda, às vezes a pessoa está com sobrepeso, consegue emagrecer e volta ao sobrepeso. Ela vai falar sobre esses riscos para a saúde, também sobre crianças, que às vezes até crianças mais pobres que estão com sobrepeso, por que isso acontece, os riscos também de uma criança que é anêmica, mas tem sobrepeso e também uma outra pergunta. Crianças que tomam muitas vitaminas durante a infância, elas podem se tornar um adulto obeso e pessoas que estão tomando vitamina a mais. A senhora vai comentar tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E tem Oficina da Moda com Gustavo Satti. Diz o verão, é possível ficar bonita? Ele vai mostrar pra você. A gente já volta. Obrigada pela confiança. Hoje em dia está de volta falando sobre saúde, os riscos do sobrepeso com a médica, a doutora Pereira, que é médica nutróloga. Deixamos algumas perguntas aqui antes do intervalo, uma delas sobre o efeito sanfona. Quando você está com sobrepeso, emagrece, depois volta a ter sobrepeso e complementando essas dietas mirabolantes, elas também funcionam? Então,
Esse efeito sanfona cai bem dentro daquilo que eu já tinha falado, né? A pessoa faz a dieta, segue tudo direitinho, muitas vezes toma remédio e ela perde peso, só que ela volta aos erros alimentares antigos. Por isso que eu falei, a dieta é para o resto da vida. Não é a dieta assim de você passar fome, mas a mudança do hábito alimentar. Então, esse efeito eu perdi peso e ganhei peso de novo, eu continuo com o risco toda vez que eu estou dentro desse peso. Não é porque eu diminui uma vez que o risco diminuiu. Eu voltando a ganhar peso, o risco volta normalmente. Dietas mirabolantes, há um monte no mercado, várias dietas. Eu falo assim, toda dieta funciona, porque todas têm a mesma ideia de você perder peso, todas vão reduzir caloria, reduzir gordura, todas vão pedir para você comer de 3 em 3 horas, beber muita água, tudo isso funciona. O problema é se você consegue manter essa dieta mirabolante para o resto da sua vida. Muito difícil. Se você está acostumado a comer algumas coisas, você sempre vai acabar tendendo a voltar a comer isso, você volta a engordar. E agora sobre as crianças? As crianças, Você tinha me questionado crianças que são gordinhas, que têm anemia, uso de vitaminas. Então, assim, isso mostra que você ser gordinho, você estar acima do peso, não quer dizer que você se alimenta bem, Muitas vezes nós vemos os obesos com deficiência de uma série de vitaminas, com anemia, porque a comida não tem qualidade. O uso da vitamina não engorda. Isso é uma coisa cultural que a gente tem da mãe, que a criança era magrinha e fala, vou dar vitamina para ela engordar. A vitamina em si não engorda, você pode tomar. Qual o problema da vitamina? Em doses muito altas, ela pode ter um efeito tóxico, mas não um efeito de engordar. Muito bem, olha, a Andréa Pereira, que é médica nutróloga, nos deu várias dicas aqui, destacando principalmente o cuidado de sempre. Sempre devemos ter cuidado aqui com a nossa saúde e com a nossa alimentação. Andréa, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de saúde. Vai voltar. Combinado. Vamos falar aqui sobre moda um pouquinho, Mariana Leão? Sim, vamos sim. Daqui a pouquinho tem desfile no estúdio também, não é, Celso? Nesse carnaval, a praia de Jurerê